a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que avalia o desempenho de crianças da primeira à quinta série do ensino fundamental. O Ceará, dos 27 estados, é o sexto estado mais bem colocado nessa questão. E para falar do IDEB e todas outras implicações, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o professor Roger Mendes, ele que é secretário de Educação do Ceará. Professor, obrigado pela sua presença. E, inicialmente, explicar esse fato altamente positivo do Ceará estar numa colocação muito boa em todo o país. Bom dia. Bom dia. Bom, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele foi iniciado o seu cálculo lá em 2005 e cada escola, cada município recebeu uma meta de projeção até 2021, porque esse índice ele se baseia no padrão de qualidade dos países desenvolvidos do mundo, em que combina dois indicadores importantes, que é o de aprendizagem e a taxa de aprovação das séries, porque há um entendimento de que uma educação de qualidade tanto precisa com que o estudante permaneça na escola, mas que aprenda, que passe de ano, mas passe demonstrando o aprendizado na série ali na expectativa. Então, o IDEB ele é calculado em 3 etapas. Ele tem o IDEB das séries iniciais, que é calculado no 5º ano, o do 9º ano, que é das séries finais do ensino fundamental, e o do ensino médio. Nesses 3 IDEBs, o estado do Ceará se destacou, conseguiu avançar, assim, de forma bem representativa, e conseguiu destaque justamente por ter uma política de cooperação com os municípios aí no IDEB das séries iniciais, vista que essa matrícula do ensino fundamental hoje no estado do Ceará está praticamente nas redes municipais. Então, ter esse crescimento quer dizer que a política de cooperação do estado e de todos os 184 municípios vem funcionando bem, com foco aí na alfabetização na idade certa, que é um programa iniciado em 2007. E os municípios, é importante se dizer que dessas metas que foram projetadas em 2005, praticamente a totalidade conseguiu alcançar. Isso é um fenômeno, porque nenhum outro estado consegue com que seus municípios alcancem as metas projetadas nessa proporção, 99,5% dos municípios. Apenas um não conseguiu alcançar a meta projetada. E no caso, assim, do 6º ao 9º ano, como é que esse índice também? O índice, assim, a nossa referência é alcançar o 6, Como eu disse, ele é baseado na OCDE, nos países da OCDE, e lá a média desses países é nota 6 e o Brasil projetou para 2021 conseguir a nota 6 em cada uma dessas etapas. No estado do Ceará, a gente ainda não conseguiu 6, nas séries iniciais a nossa nota já é 6,1, ou seja, superamos a nota 6, e no ensino fundamental das séries finais a gente está com 4,9, mas mesmo assim superior à meta projetada, porque há uma ascendência progressiva até 2021. E nos anima porque mostra que, assim, primeiramente, a gente precisou fazer um trabalho mais assertivo nas séries iniciais para corrigir um processo de alfabetização. Não há processo de qualidade educacional se a criança não aprende ali na idade certa. Então, a gente colocou os 7 anos como uma idade limite para que esse processo pudesse ser realizado. Os municípios conseguiram investir na educação, na formação de professores, na qualificação dos seus gestores, e nós conseguimos ali. Então, é natural que a gente consiga esse resultado de forma progressiva, melhorando substancialmente do 1º ao 5º, mas também isso já vai reverberando do 6º ao 9º e, consequentemente, no ensino médio. No caso, assim, a escola em tempo integral, ela deve ter colaborado para esse índice ser muito favorável, ou não? Ainda a gente está iniciando um processo, Fortaleza, por exemplo, está com uma ampliação da sua rede em tempo integral, já explica parte desses resultados, a gente precisa avançar ainda mais. No caso do ensino médio, aqui em Fortaleza, só para você ter uma ideia, a gente tem 111 escolas em tempo integral do ensino médio,
né, que não são profissionalizantes, e 119 escolas profissionalizantes, dá em torno de 230 escolas já funcionando em tempo integral em todo o território cearense. Mas a gente tem uma percepção que a capital precisa de uma atenção mais específica pelo seu tamanho, pela sua dimensão. Concentração populacional. Concentração populacional e todas as dificuldades de você gerir uma cidade, né, dessa dimensão. E a gente hoje aqui tem um número diferenciado, a gente já tem, por exemplo, 41 escolas funcionando em tempo integral para o ensino médio e mais 21 escolas profissionalizantes só em Fortaleza. Então, aqui, por exemplo, a gente já tem um número de 33%, 35% dos estudantes já estudando em tempo integral. E a gente obteve uma nota no ensino médio de 3,8. A gente estava lá em 2015, né? É importante só fazer aqui um esclarecimento. O IDEB ele é calculado a cada 2 anos, né? Nos anos ímpares. Então, ele foi calculado em 2015, calculado em 2017. E o Ministério da Educação leva, em média, 6 meses para fazer a divulgação que fez agora, né? Para fazer a análise dos dados. Fazer a análise dos dados, fazer alguma correção, né? Ele devolve para as escolas a fazerem algum tipo de questionamento. Então, ele a cada 2 anos é publicado. E nós, em 2015, o estado do Ceará, no ensino médio, estava, comparado aos demais estados da federação, em 12º lugar. E agora, em 2017, nós conseguimos chegar ao 4º lugar, com uma nota de 3,8, que ainda não é uma nota considerada ideal, mas já demonstra que um crescimento de 0,4 em uma escala de 0 a 10 já é bastante expressiva, né, e que também foi destaque nacional por esse crescimento. Exatamente, é muito positivo. Agora, secretário, a questão assim da escola em tempo integral no interior do estado como um todo, quanto por cento do estado estaria, assim, as crianças estariam com escola de tempo integral? Bom, no ensino fundamental, os municípios têm a atribuição. gerência. A atribuição é deles. A gente vem acompanhando de perto isso, né, tentando apoiar da melhor forma possível. Mas a maioria dos municípios, no ensino fundamental, eles dão escola de tempo integral? Não, ainda não temos essa realidade no estado do Ceará. A gente, primeiro, porque existe um processo de garantir o atendimento a 100% das crianças. Isso é uma situação que precisa garantir prioritariamente. Quando a gente conseguiu isso, né, fortemente agora recente, os nossos indicadores ali nas séries iniciais é justamente isso, de 100%. Agora você começa, combinado um pouco com uma situação de redução populacional, né, a taxa de crescimento vem sendo negativa daqui para frente, os municípios começam a pensar no tempo integral. Agora, é claro que a gente tem que tratar de uma questão de financiamento, né? Muitas vezes os municípios, para poder ter uma política de tempo integral, precisam ter a garantia de financiamento. Todo mundo sabedor de que, às vezes, a questão da concentração da arrecadação na União, muitas vezes impede municípios e estados a ter uma política própria. Então, precisam, muitas vezes, esperar que haja programas específicos de financiamento do Ministério da Educação e, muitas vezes, há um determinado atraso, né, nessa iniciativa. Mas muitos municípios já têm conseguido. Fortaleza é um exemplo, Sobral também vem conseguindo, do 6º ao 9º, conseguindo montar escola de tempo integral. Eusébio, aqui próximo, também tem uma política forte, mas ainda não tem uma representação na matrícula, né, do Estado. No caso do ensino médio, que é a responsabilidade da rede estadual, a gente já está chegando aí próximo a 30% de atendimento, né? Há um plano nacional de educação que prevê até 2024 que 50% das escolas sejam em tempo integral, atendendo aí a 25% da matrícula, e nós já estamos bastante encaminhados, pelo menos quanto a essa meta. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente continua conversando sobre o IDEB. Aguarde um minuto só. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Estou conversando
o secretário de Educação do Estado do Ceará, Roger Mendes. Secretário, qual é a característica assim, principal, né, das escolas onde o IDEB se mostrou acima do nível ou então próximo de ser satisfatório? A educação ele é um processo complexo, né? Então você precisa ter profissionais formados, bem formados, com formação continuada ali num exercício da profissão, ter uma gestão que tenha foco nos resultados educacionais e onde a gente consegue perceber as escolas com os melhores indicadores, você tem aí uma combinação de fatores importantes. Primeiro, você tem uma rotina organizada. O que quer dizer isso? Que as aulas começam no horário previsto, terminam no horário também previsto e não há interrupção. Quer dizer, o foco é o ensino e os estudantes estão ali, na maior parte do seu tempo, dedicados ao processo de aprendizagem. Essa questão organizacional, ela é muito importante. Escolas, muitas vezes, que não têm um plano curricular que consegue ser implementado, ela tem mais dificuldade de fazer com que os estudantes aprendam, né? E os estudantes, para que essa aprendizagem formal, que é típica da escola, ela precisa ter todo esse processo bem organizado. As redes de ensino, também que mais se destacam, também é uma referência importante. O estado do Ceará tem, por exemplo, 19 municípios entre os 100 municípios com os melhores indicadores no IDEB. Isso revela que há um crescimento em rede, ou seja, não é um fenômeno que acontece isoladamente em uma escola e em outra não. O estado do Ceará vem conseguindo com que todas as escolas tenham um crescimento, um ritmo de crescimento bastante significativo e também isso é mérito da rede. As secretarias municipais de educação têm investido em processos seletivos de diretores de escola, né, que isso é muito importante, é estratégico para o desenvolvimento, formação continuada de professores, vem implementando análises ou, em alguns casos, até um sistema próprio de avaliação que acompanha a aprendizagem ao longo do tempo, o que vem permitindo algumas intervenções mais assertivas, num tempo em que é possível ainda fazer o estudante, ao identificar suas necessidades de aprendizagem, conseguir implementar ações positivas. E no caso das famílias, né, a reação deve ser a mais positiva possível, no caso do filho em tempo integral, mas sempre a família, evidentemente, que pode contribuir para que isso aí, esse desenvolvimento seja até maior. Na questão da família, muitas vezes a gente precisa dizer o seguinte, a família é muito importante. As evidências que muitas pesquisas muitas vezes acontecem para tentar identificar os fatores que promovem o sucesso educacional. E a presença da família é um dos fatores mais evidentes, né? Isso é claro, é consenso, todos os educadores concordam. Mas há uma situação de como atrair a família para a escola, né? Porque muitas vezes a gente só consegue chamar ou pensar na família no momento em que há necessidades identificadas, ou de disciplina, ou de aprendizagem. Mas a experiência mostra que muitas vezes a escola precisa demonstrar que o seu projeto pedagógico é bastante consistente e isso acaba atraindo a família para acompanhar os estudantes. Ou seja, as escolas não melhorarão se esperarem apenas a família. Elas precisam fazer o seu trabalho pedagógico funcionar, demonstrar o sucesso educacional dos filhos, né? E aí assim os pais são atraídos para que a escola, né, e apoiam. E aí para aí você potencializa o processo de aprendizagem. Mas a participação da família é essencial, mas eu faço só uma ressalva. É importante que a escola demonstre para a família que ela tem um projeto pedagógico consistente. No caso que o IDEB, né, do Ceará chegou nesse índice muito positivo, é evidente que a educação como um todo, ela deve se preocupar para manter esse índice elevado e até elevar ainda mais. Não dá para se descuidar disso. De forma alguma, como eu disse, a gente precisa, em todas as etapas, né, chegar a uma nota 6 e reduzir as desigualdades educacionais. Nós falando, o IDEB ele é um indicador sintético, então ele reúne indicadores, mas a gente precisa observar a dispersão disso. Ou seja, nem todas as escolas conseguiram essa nota 6 ainda. Por exemplo, o estado do Ceará tem uma nota de 6,1. Mas muitas escolas não chegaram a esse nota 6. Então nós temos muito trabalho ainda pela frente. Precisamos identificar as escolas que mais precisam de atenção, de apoio financeiro, de participar de processo formativo, né, com o seu quadro docente
Então, a tarefa não termina, né? Pelo contrário, a gente precisa agora aproveitar essa onda positiva, ou seja, que em todas as escolas tem uma autoestima já elevada pelos indicadores alcançados até então, mas aí é a oportunidade de empreender um esforço maior. No caso do Estado do Ceará, em apoio aos municípios, porque, na verdade, a gente precisa entender a educação básica de forma integrada. A Constituição divide atribuições para o ensino da federação, os municípios são responsáveis pelo ensino fundamental, o Estado pode, inclusive, colaborar com o ensino fundamental, mas a responsabilidade dele é o ensino médio e a União com o ensino superior. E a gente precisa pensar de forma integrada e com apoio, né, mais forte da União com os estados com os municípios e assim por diante. E a gente precisa investir mais do sexto ao nono. Ali é o grande desafio hoje. Obviamente, a gente não pode descansar ainda de consolidar o processo de alfabetização, o processo de aprendizagem no quinto ano, mas o sexto ao nono ainda é um grande desafio para o Brasil melhorar os indicadores das séries finais do ensino fundamental. O senhor falou em desigualdade educacional. Como é que o senhor define essa desigualdade? Há fatores externos que muitas vezes comprometem a aprendizagem dos estudantes, né? Não determinam, mas influenciam. Por exemplo, a questão da renda familiar. Muitas vezes, por exemplo, o processo educacional ele tem um melhor aproveitamento quando há toda uma retaguarda na família, internet de alta velocidade, acesso à tecnologia, né, e acesso a bens culturais. O Brasil ainda precisa superar essa situação, ou seja, permitir com que os bens culturais, o cinema, o teatro, sejam um bem público, né, acessível a toda a população. E isso, num processo educacional, muitas vezes a ausência desses mecanismos pode comprometer a aprendizagem. Essa desigualdade, ela já existe socialmente e se a escola não for forte para poder superar essas adversidades que a criança já traz de casa, ela simplesmente reproduz na aprendizagem essa desigualdade. A escola precisa ser mais assertiva, entender que há alunos com necessidades de compensação, ou seja, a escola precisa ter um projeto pedagógico forte para fazer frente a essas adversidades. Isso gera desigualdade. Só para dar um dado, o Estado do Ceará mesmo ainda tendo no seu território ainda estudantes que não têm uma aprendizagem satisfatória, muitas vezes por conta desses fatores, a gente tem o menor índice de desigualdade, né? Principalmente ali no quinto ano. Os estudantes cearenses da rede pública, praticamente, independentemente da renda, aprendem a mesma coisa em língua portuguesa e matemática. E isso não acontece nessa proximidade em nenhum outro estado. Então, de alguma forma, a gente vem combatendo com uma política educacional séria esse processo da desigualdade. Exatamente. Só para concluir, as pessoas às vezes criticam as cotas e falam da meritocracia, mas a meritocracia ela esbarra também nessa questão da desigualdade educacional. Quer dizer, uma pessoa de família de nível alto, como é que vai comparar com uma pessoa de nível bem inferior e não tem como superar e mesurar isso? Na verdade, assim, esse é um assunto que requer muita concentração da sociedade para ele, para não banalizar e não encontrar respostas rápidas. É um processo complexo. A escola, ela precisa ser fortalecida, você não pode simplesmente se contentar com a questão das cotas. As cotas existem, mas por um lapso ali temporal em que você precisa garantir as condições de acesso. Porque um aluno, por exemplo, que faz a universidade, ele tem a capacidade de modificar o perfil da renda da família, né? Então, isso é um fator de ascensão social, fortemente. Então, a gente precisa das cotas, mas é preciso que as escolas sejam fortalecidas para que ali na educação básica façam que esse estudante tenha uma aprendizagem elevada, né, para poder acessar, porque também, e assim um dado importante, as cotas não vêm demonstrando que há redução na qualidade do ensino superior, como às vezes muita gente fala. Até porque, como a concorrência é muito acirrada, esses estudantes das cotas e da livre concorrência, eles têm notas muito parecidas, não é tão abissal assim. Então, de alguma forma, as cotas também são uma política importante. Muito bem. Secretário Roger Mendes, secretário de Educação do Estado do Ceará, muito obrigado pela entrevista e por todos os esclarecimentos que o senhor prestou aqui sobre o IDEB, que o Estado está muito bem colocado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
TV Fortaleza. A emissora da